Eu tô escutando o backtrack aqui, tá vendo? Quando tu dizer valendo. Ah, tá. Olá, vocês que estão ouvindo ao vivo ou depois gravado nessa mídia maravilhosa. O novo episódio do Logos, o podcast de conversas aleatórias. Ou como falaram anteriormente, o Penso, Logos, Existo. Como isso ficou horrível. Nossa. E hoje temos eu e o Leon, a gente vai falar sobre o que, Leon? Vamos falar sobre aquelas obras que pouca gente conhece, porém elas são muito boas, ou pelo menos relevantes, né? Exatamente. A gente vai fazer pequenos reviews, cada um vai falar sobre uma obra. Deveríamos ter mais uma obra que ia ser discutida, mas o nosso editor Coringa e também participante sênior, Johnny, o senhor Wilson, ele quase morreu, então ele está conosco. Apenas em presença de espírito. E editando esse programa. Bem, esse tema surgiu justamente para a gente queria falar de algumas obras que ou são pouco conhecidas ou ninguém conhece, e a gente acha que mais pessoas deveriam conhecer, ou pelo menos são interessantes o bastante para a gente querer falar. E você, Léo, vai falar sobre o quê? Eu vou falar sobre uma obra que é muito pouco conhecida, assim, pelo menos aqui no Brasil, né? Talvez lá nos cantos gringos não seja tão desconhecida assim. Mas ela se chama The Long Walk. Quem não é versado no inglês é A Longa Caminhada. É um livro de Stephen King, o grande mestre do horror, que foi lançado em 79. E se eu não me engano, ele foi a primeira obra dele. Ou foi a primeira obra que ele escreveu, ou foi a primeira obra publicada, porque parece que Carrie foi publicado antes. Mas parece que ele escreveu The Long Walk primeiro. É uma coisa assim, não tenho muitos detalhes agora não. Como toda obra de Stephen King, tem um fator de horror, muitas vezes psicológico. Stephen King ele trata muito de terror psicológico, não só sobrenatural. E essa obra se difere um pouco das obras mais novas dele, porque é uma obra que trata de um universo fictício num futuro distopiano. Que a maioria das obras de Stephen King trata do dia a dia tradicional, né? Que está inserido num fundo, enfim, sobrenatural. Eu escolhi essa obra, por quê? Porque na época que eu li essa obra, tava uma treta entre duas obras que ficaram muito famosas, uma no Ocidente e uma no Oriente. Quem não se lembra aqui acho que é Battle Royale, aquele mangá. Muito bom. Battle Royale? Isso. É Battle Royale, né? O primeiro livro que depois virou mangá, depois virou filme, só não virou anime. É muito violento. Extremamente. Que é um grupo de jovens, né, adolescentes, eles são jogados numa ilha e tem algumas regras, né, obviamente, mas o objetivo é um sobrevivente e esse que sobrevive ganha qualquer coisa, né, se não me engano. Isso. Quiser. Na verdade, no Battle Royale é um programa do governo que todo ano ele seleciona os alunos do última série do ensino médio para participar de um programa mata-mata e o vencedor, o prêmio dele é não morrer. Pronto, basicamente isso. Obrigado, Tias. Teve uma treta lá porque o pessoal achou muito cópia, porque o Hunger Games, que foi lançado, Jogos Vorazes, e tinha uma premissa bem parecida, tipo, parecida não, igual. Que era um futuro distopiano, onde o governo, né, tinha um programa que todo ano lançava os adolescentes, e esses adolescentes... Obrigado, Johnny, pela essa edição. Surgiu daí, viu, gente? Surgiu daí. E ele surgiu justamente
dessa briga. Essa minha curiosidade surgiu dessa briga. Quem foi que veio primeiro? Eu fui pesquisar. E o pessoal tava... Porque cronologicamente quem veio primeiro foi o Battle Royale, o oriental. Mas eu vi um comentário de Stephen King que disse, se vocês forem falar de cópia, o Battle Royale é a cópia do The Long Walk, então. Aí eu, vou dar uma lida nesse livro. E é um livro, pequeno, ele não é muito grande, tem umas 300 páginas, se não me engano. Os livros dele geralmente não, tirando a saga. A Torre Negra, né? A Torre Negra, que cada um é um catatal, que eu comprei, mas até hoje eu nunca terminei a saga. Os livros dele geralmente são pequenos ou até contos, assim. São bem fáceis os livros dele. São muito acessíveis, é uma das vantagens de Stephen King. Porque a pegada dele é mais um horror psicológico. Aí, o que acontece? O livro se trata sobre um futuro distopiano, meio fascista, enfim. Existe um governo totalitário nos Estados Unidos. Ele gosta muito daquela região da Nova Inglaterra, especialmente Maine, que, se eu não me engano, foi lá que ele nasceu e cresceu. Stephen King possui um certo horror pela aquela pureza de lagos. Não, e a pureza de interior, né? Porque o interiorano ele se acha puro. Ele sempre traz nas obras dele só aquela região, aquela casa perto do lago, ou aquela casa isolada. Ele sempre aborda nos livros, nos romances dele, nos contos, é sempre aquela proximidade com o campo, né? Que eu não lembro de algum filme dele que se passa durante, tipo, Nova York, Los Angeles. É sempre no interior, é sempre assim, como uma cidadezinha. O ordinário... É sempre como o ordinário pode ser assustador. Ele sempre... Parece que eu vi uma entrevista dele dizendo que boa parte do que ele escreve é com base nos medos que ele tinha na infância de sair caminhando e ter um lago e de se afogar e por aí. Isso. Ele cresceu numa cidadezinha, né? Ele cresceu numa cidadezinha lá no estado de Maine, que é lá no norte dos Estados Unidos, bem próximo ao Canadá. E é um estado, assim, pouco desenvolvido, assim, para os Estados Unidos. Muito interiorano, costeiro, mas, assim, o povo é muito matuto. Aí ele sempre criticou esse ponto de vista que o povo da cidade é corrupto e o povo do campo é uma coisa meio americana isso, né? O povo do campo é o povo honesto, é o povo leal, o povo da cidade é o povo mais corrupto, enfim. Tem essas coisas. Mas voltando ao The Long Walk, né? A longa caminhada. Ele não dá muito detalhe. O que deixa muito aberto nesse livro é que ele não botou muitos detalhes sobre a trama. Mas, basicamente, é o seguinte. Acho que é todo ano, se eu não me engano é todo ano, existe são selecionados 100 garotos, 100 adolescentes, para uma competição chamada A Longa Marcha. A Longa Marcha. Pronto, já tem a versão em português aí. Cada competidor, ou cada walker, né, que eles chamam, ele precisa manter uma velocidade de aproximadamente 5 ou 6 km por hora. Ou seja, uma caminhada forte ou até uma pequena corrida, um pequeno trote. E se você ficar mais do que 30 segundos abaixo dessa velocidade, existe um pessoal lá que mata você, que é o pessoal do partido. Assim, ele não explica por que isso existe. Ele simplesmente isso existe. Isso é uma coisa que acontece todos os anos. E dos 100 garotos que foram recrutados, tem um que, por exemplo, já participou de outra edição, tem um outro que é tipo favorito, e eles têm que continuar marchando, e essa marcha não tem fim. É até o last man standing, né? Até o último ficar de pé. O protagonista é um tal de, eu vou pegar minha colinha aqui, um tal de Raymond Garrett. Ele chama ele de Garrett na novel, né, no romance, que é um garoto de 16 anos, que ele vai para Long Walk e ele meio que já fica na cabeça dele que ele vai morrer. Só que passando por várias atribulações, ele consegue superar todos os desafios e ser o último a cair, né? A cair
o mais, assim, o mais engraçado, assim, entre aspas, é que as pessoas vão caminhando. Existe não existe pausa, você não pode pausar, você tem que caminhar até ou morrer ou vencer. E existe algumas coisas, tipo, ele pode dar água, certo? Tem algumas regrinhas, ele criou algum sistema de regrinhas. Inclusive, cada um possui um sistema eletrônico para medir a velocidade. Se baixar a velocidade, você vai recebendo avisos. Depois do terceiro aviso, você é baleado. E é assim. Se você tentar atrapalhar o outro, também você recebe um aviso. Coisas do tipo. Se tentar fugir, você é baleado. E o aterrorizante da obra é que o pessoal começa a ter alucinações. Porque eles estão há tanto tempo caminhando que eles não têm noção de quanto eles caminharam, quanto tempo eles caminharam, o que eles estão fazendo. O próprio protagonista ele não sabe nem se ele está vivo ou morto, às vezes. Tem uma hora que é perto do final do filme, eu vou dar um spoiler logo para vocês, quem não quiser escutar, tapa os ouvidos. Mas no final, ele vence, né, o protagonista. Aí vem Aliás, ele é o protagonista, né? Tem que deixar isso claro. Obviamente. Aí vem um personagem chamado O Major, que não é dado nenhuma explicação sobre ele. Mas vem um personagem chamado O Major, pega no ombro do protagonista, né, do Garrett, e diz: Cara, você venceu. Só que na cabeça de Garrett, ele já tá caminhando há tanto tempo, há vários dias ele tá caminhando, que ele pensa que é algum outro competidor tentando derrubar ele. Aí ele continua caminhando. E ele começa a correr. Ou seja, ele já tá tão ferrado psicologicamente que ele não consegue mais diferenciar a realidade do instinto de sobrevivência dele. Ele já condicionou nele mesmo que ele tem que continuar caminhando. E ele continua assim. É um livro assim. Ele é um livro simples, perto dos outros livros de Stephen King. Não é o melhor livro de Stephen King. Mas se você gosta de Stephen King, se você gosta desse estilo, adolescentes precisam passar por provas, tipo Hunger Games, tipo qual é o nome dele? O Battle Royale, que já é mais, que é combate já mais direto, né? No Long Walk, não. No Long Walk, a longa marcha, você não pode nem tocar no outro cara. É um você teste só tem de resistência, não de violência, né? Isso. Então, quem gosta desse estilo desse estilo de literatura, quem gosta de Stephen King, quer ver as origens dele, porque você percebe, lendo os livros posteriores dele, que ele mudou muito a escrita dele. Ele era mais jovem, 79, vai fazer o quê? 40, mais de 40 anos, né? Então, ele mostra, assim, que 51, pelos meus cálculos aqui. 51? Não, pô. Não, vamos fazer a conta. De 70 para cá são 50 anos. Então, de 79 para cá são 41 anos. É 41. Eu confundi 70 com 69 na minha cabeça na hora que eu tive que somar as décadas depois de 20. Mas acontece. Eu também demorei um pouquinho assim para fazer a conta de cabeça. Mas, de qualquer forma, é um livro bastante interessante para ver a evolução da escrita de Stephen King. Foi o primeiro livro que ele escreveu, se não me engano, ou foi o primeiro livro que ele publicou. A evolução desse estilo de terror psicológico, enfim, desse estilo de literatura. Vale a pena ler? Vale. Mesmo que você não goste, você vai ter uma noção mais ou menos que como começou essas coisas. É tipo Tropas Estelares. Tropas Estelares é mais famoso, mas foi meio que iniciou o gênero do mecha, robô gigante, enfim. Eu particularmente não gostei muito do livro de Tropas Estelares, ele é muito totalitarista pro meu gosto. Tipo, humanos são feitos cachorro, você dá muito nele, ele fica de boas. Bacana. Mas tipo, o filme, o filme eles acabam até fazendo piada com isso, ele é tudo muito sarcástico. O sarcasmo como forma de apresentar a história. A gente podia até usar isso como pauta para uma próxima. Com certeza, não vamos queimar pautas. Tipo, obras que foram transformadas em
Aí a gente faz uma comparação. Né? Porque a gente pode falar que Star Wars não é fantasia, a gente pode explicar sobre isso. Não, ele é fantasia. Não é ficção científica. Ele não é ficção científica. Ele é um pouco. Ele não chega a ser. É porque a gente tem que definir. Mas enfim. Encerrando aqui, passando para o meu colega Jansen aí, meu grande amigo Jansen. Vale a pena ler o livro, mesmo que você não goste, você vai ter pelo menos uma noção de como começou tudo isso. Bacana. Eu achei interessante porque eu lembro dessa discussão. Qual foi o primeiro Battle Royale? Isso. Se foi o Battle Royale ou se foi o Hunger Games, os jogos vorazes lá do Mockingbird. Foi o que eu disse. Cronologicamente foi o Battle Royale. Mas eu vi um comentário de Stephen King de um site dizendo, bicho, se for por isso, tem meu The Long Walk. Eu fui ler o livro. Se você vê, tem muitos elementos que estão lá semelhantes, só que o Battle Royale ele pegou esse contexto de competição e botou mais para violência e pancadaria, né? Que se tornou tão comuns nos jogos, né? Que tipo, os jogos do momento agora são os jogos de Battle Royale. São várias pessoas competindo. Só que nos livros não são pessoas fictícias, são pessoas de verdade. Tecnicamente, ele é aquelas web novels chinesas. E outra, se passa em Maine, ou seja, você vê que sempre tem um elemento assim similar. É uma coisa que se passa ali numa cidadezinha pequena. Coisas de Stephen King. Para quem já leu ele, é aquele autor que tem mais adaptações do que você imagina. É tipo assim, você acha que já viu muita coisa de Stephen King, só que você se surpreende porque muita mais coisa aí também é dele. Isso. É sempre bom lembrar que desde... Como é o Green Mile? Como é? A Espera de um Milagre. É dele. Shawshank Redemption. Shawshank Redemption, que é o... Busca da Felicidade. Não, a Busca da Felicidade é o de Will Smith. Vocês entenderam. É um filme que o cara quer fugir da cadeia. Isso. Mas... Busca de Liberdade. Busca de Liberdade. E é dele, assim. Eu lembro porque ele falou numa... Eu li um livro dele que era de contos. Aí, entre os contos, ele tinha pequenas entrevistas dele, né? Ele falando sobre os livros, sobre os contos. Ele disse que teve uma vez que ele estava numa fila de supermercado, aí uma senhora reconheceu ele. Você é Stephen King? Eu não gosto dos seus livros, eles são muito assustadores. Os filmes que eles fazem são horríveis, você não deveria fazer esse tipo de livro ali. Senhora, e que tipo de filme a senhora gosta? Aí, meus filmes favoritos são A Espera de um Milagre e Busca da Liberdade. aí ele olhou assim pra cara ele disse que olhou pra cara da senhora, ele deu aquele riso pra ela. Eu vou tentar fazer mais livros desse tipo. Mas ele não falou que era dele. Stephen King, ele é muito famoso por ele ser muito prolífico, né? Ele é viciadão em escrever. Nem sempre as obras dele saem boas. Ele tem muita coisa ruim. Mas assim, ele tem muitas obras que todo mundo se arrepia até hoje. Tipo, coisa... Eu acho que se você escreve 1.500 obras, se salvar 100, eu acho que já é muito, né? Fora que o nome dele é muito pesado e mesmo que a obra não seja de uma qualidade boa, ele vai ser best-seller. Ele vai ser best-seller, porque só pelo nome. Mas ele tem obras que são realmente fantásticas, assim, tá? Não, com certeza. E muitos filmes também são muito bons nas obras deles. Eu acho que isso aí é o que mais marcou. O Iluminado, que é com Stanley Kubrick. Carrie. O It, cara, que saiu... O que mais me marcou de Stephen King, de filme dele, foi Mercy, que é Louco Obsessão, em português. A cena da marretada... Semi-baseado em fatos reais. A cena da marretada é muito sinistra. Só digo isso. Mas vamos lá. Agora minha indicação... Não é minha indicação, agora é minha análise. Eu vou fazer uma análise sobre a obra chinesa, que, se eu não me engano, em original ela é mais ou menos um Panlong, ou a versão em inglês é Coil Dragon Ring, ou uma tradução meio PTBR seria o Anel do Dragão.
A história, para contextualizar um pouco, ela é uma wuxia, né? São obras de artes marciais chinesas que lá são distribuídas através da internet e tal. O autor, ele tem muitas obras desse estilo. Ele se chama, ele tem o pseudônimo que em inglês é tipo I Eat Tomatoes, porque é Nossa. muito comum esses autores terem codinomes assim ou pseudônimos e não usar os seus nomes próprios, tal. E é como se fosse um equivalente chinês de obras para jovens, assim. É quase uma literatura pulp chinesa, por assim dizer. Tem dos mais diferentes gêneros, tem de ficção científica, tem romance, tem de fantasia, tem de artes marciais em específico, e um tema muito comum são artes marciais imortais, como ele se chama, que sempre são através das artes marciais, através da prática marcial, você vai encontrar a imortalidade. Calling Dragon Ring é justamente uma dessa temática, só que o autor escreve como se fosse um romance de fantasia ocidental. Porque tem reinos, tem reis, tem condes, tem cavaleiros, tem magos, só que isso pela visão do oriental. E é muito interessante justamente porque lembra aqueles quadrinhos, personagens de quadrinhos que são orientais e você vê são todos estereotipados e bizarros? Tipo Sim. o Punho de Ferro, o Shang-Chi, todos os ninjas da cultura pop, que são sempre... Do tentáculo pra cima, né? É sempre assim, é sempre uma versão deturpada e estereotipada do que é arte marciais e tal. E eu isso achei muito interessante porque é a visão do oriental sobre coisas da cultura ocidental, tipo cavaleiros, paladinos, e eles adaptam a realidade deles. Isso eu achei muito interessante. Mas falando um pouco mais da obra. A obra acompanha um jovem chamado Linley Baruch, que ele é membro de uma família decadente, que no passado foi muito poderosa por causa de lendários que derrotavam monstros e tal, e eles tinham muito fama, renome e poder. Só que tem um ponto negativo. A cada geração ficou mais difícil esses guerreiros ascenderem aos postos mais altos, porque no cenário de Dragon Ring tem basicamente duas profissões de combatente. Tem os magos, que você tem que ter uma alta aptidão, e os guerreiros, que qualquer pessoa pode treinar desde que consiga, que eles falam, circular a hora de batalha, que seria mais uma forma de ki. E ele, por ser dessa família, ele só consegue usar a técnica dos ancestrais, que é a técnica dos guerreiros de sangue de dragão. Só que é muito difícil alguém ter a aptidão para usar essas técnicas. Então, eles são a família de guerreiros lendários que só pode usar uma técnica lendária, mas que eles não podem, não é todo mundo que pode. Então, essa família está em decadência. E ele é um jovem que ele é criado pelo pai e vive com o irmão, a mãe dele faleceu. E ele começa, né? Tipo, eu quero, meu sonho é reerguer minha família, eu quero honrar meus antepassados, eu quero que o meu pai veja que eu posso ser grande. Só que ele decide ser um guerreiro, mas ele não tem aptidão necessária por causa das limitações da família dele. Então, um dia, enquanto ele estava brincando perto de casa, ele viu um grupo ele viu uma batalha, ele viu um monstro, uma criatura parecida com um dragão, com um grupo lutando com eles. E o que chamou mais a atenção dele era que existia um homem cavalgando essa criatura gigante que parecia um dragão. E esse homem sozinho derrotou o grupo daqueles poderosos guerreiros. E ele ficou maravilhado. Tipo, o que é aquilo, meu Deus? Isso também. Eu quero ter esse poder, eu quero ter essa glória. E ele descobriu que era um mago poderoso. Então ele decide ser um mago, ele conta isso pro pai dele, o pai dele, tá, filho, um dia, né? Tá, fica lá. E ele mexendo nas coisas da família dele, né? Que é uma mansão de uma família milenar, ele vai mexendo nas coisas da família, ele encontra uma coisa perdida, ele encontra um anel. Por acidente, ele acaba se cortando e um pingo de sangue cai nesse anel, e esse anel ativa. E nesse anel tinha a alma de um mago poderoso.
Aí ele fala que ele era um mago muito poderoso, de 3.000 anos atrás, que era um dos magos mais poderosos e tal, só que caiu em combate contra o seu rival. Aí ele disse, olha, eu tô aqui preso como um espírito, eu não posso fazer nada, mas já que você quer ser um mago, eu posso lhe ensinar. Então ele começa a receber ensinamentos desse espírito e começa a jornada dele como mago. É assim como o mestre dele, ele é um mago da terra. É uma coisa que eu também achei interessante, porque geralmente nessas obras de ficção, os protagonistas sempre têm, se for tiver magia elemental, magia de fogo, magia de vento. São os 4 elementos gregos, né? Fogo, água, terra e ar. Nesses são fogo, água, terra e ar, trovão, luz e trevas. São tipo os 7 elementos que eles usam, né? Aí que ele começa a virar um mago. Aí eu acho interessante da história porque justamente começa a história quando ele tinha 6 anos de idade, ele era uma criança com seus sonhos. Aí vai a jornada dele, ele começa a treinar o caminho de mago. Aí ele vê que ele tem aptidão para aquilo, ele começa a treinar. Ele é um mago, a especialidade dele é magia de terra e de vento e tal. E ele começa, aí ele é jovem, aí ele envelhece. Aí ele tem seus desafios, ele acaba descobrindo que tem inimigos que estão por trás da morte da mãe dele, ele vai em busca de vingança. E isso ele vai envelhecendo. Aí ele passa de adolescente ele tem namoro, ele tem o coração partido, aí depois ele se encontra de novo, aí depois envelhece, ele tem filhos. E a história não para aí. O que eu acho muito interessante, um paralelo, é que histórias, a maioria das que eu li, por exemplo, Senhor dos Anéis, é um período específico da vida das pessoas, e geralmente são adultos vivendo aventura, acabou a aventura, acabou a história. Lá não, a história continua. Tipo, ele criança, ele adulto, ele pai, ele avô, e a história continua. E essa história me marcou tanto, porque constantemente meus preconceitos eram desafiados. Porque quando ele tem 60 anos, só que por ele ser um mago, ele não envelhece normalmente. Aí, caramba, o cara de 60 anos, só que ele tem aparência jovem, né? Só que a história vai avançando, vai dando saltos de tempo, de séculos, milênios, e tipo assim, caramba, ele treinou por 1000 anos. Quando eu vi isso pela primeira vez, cara, peraí, como é o conceito de 1000 anos? De você passar 1000 anos treinando? Outra coisa que também eu achei muito interessante é que nessas obras orientais, ela inclusive, personagens velhos não quer dizer que eles são frágeis, quer dizer que eles são sábios. E muitas vezes dizer que eles são poderosos. Sim. Fazendo mais um paralelo com obras ocidentais, que eu acho, por exemplo, você vê um personagem, quando ele é poderoso, nunca ele é um personagem velho. Tirando Star Wars, tipo o Mestre Yoda... Que depois ficou velho e morreu. Ficou velho e morreu. Geralmente os personagens poderosos, eles são jovens. É o Luke. Salvo criaturas fantásticas. Elfos, essas coisas. Elfos ou Gandalf, por exemplo. Mas geralmente são, tipo, os heróis de Seus Anéis. Legolas, ele é milenar, mas ele nunca envelhece. Isso da aparência não ter necessariamente a ver com o poder daquela pessoa, tipo, com a idade melhora a pessoa, como você ser mais velho, você torna você mais sábio, mais poderoso. Isso eu achei muito interessante. E os conceitos, né, da própria desse mundo de cultivo, que eles chamam de obras de cultivo, que você se cultiva, você se fortalece e você alcança iluminação. E através disso você fica imortal, você fica mais poderoso. Ele alcança outros mundos, ele descobre que todo mundo que ele via, todos aqueles reinos, era um pequeno mundo, num universo muito maior, e ele vai desbravar outros mundos, com criaturas ainda mais fantásticas. Assim, tipo, é uma obra que eu acho bastante. Inclusive, ela foi traduzida oficialmente nos Estados Unidos, tem um mangá também. Ela foi lançada pela Amazon, lá pelo mesma galera que traduziu a novel. Acho que ficou em 7 livros, mais ou menos, da história completa. Somente. Mas quando eu comecei a ler, eu fiquei tão imerso naquele mundo, assim, tipo, o que é que vai acontecer na próxima? Tipo, assim, os combates são muito interessantes, assim, são muito estimulantes, assim. Para mim, a minha fase favorita, um pequeno spoiler, assim, é a parte da necrópole dos deuses, onde ele fica preso, tipo, quase num jogo de Battle Royale, numa aventura
onde ele tem que... Ele e outros aliados dar os mistérios de um lugar onde vários deuses morreram. Assim, tipo, eles querem encontrar uma centelha divina que pode ser a chave para eles ascenderem também. Então, eles vão lá onde vários deuses morreram. Não é um, é tipo centenas, assim. E enquanto eu li, eu realmente, como assim? Caramba, vários deuses, várias criaturas mitológicas. É quase como se fosse uma história grega. Imagina assim, tipo, um campo de batalha onde morreu metade do panteão, assim. Ah, isso aí foi. Putz, esqueci Aquiles. Qual o nome? Troia? Não morreu, mas feriu, né? Não, naquele é tipo. A história é que tipo, é uma guerra. No plano dele, por algum motivo que não revela inicialmente, houve uma guerra Ilíada. envolvendo deuses de diferentes locais do universo, assim, em busca de um prêmio, de alguma coisa, e muitos morreram ali. Tipo, a maioria morreu, e tipo, são centenas de deuses, milhares talvez. Mas eu achei muito interessante. Essa fase é muito interessante, tal, por causa dos desafios, dos inimigos, e como eles enfrentam eles. Eu achei muito bacana. E como é que é a questão? Você falou que o combate é muito estimulante. Como é que ele descreve os combates? Porque, por exemplo, no Senhor dos Anéis é tipo, dá um exemplo aqui. Eles encontram uns lobos na noite. Aí Gandalf solta um flash e o lobo cai no chão já com 2 flechas no pescoço, que é Legolas. Tipo, é uma coisa assim, impressionante. Pô, o cara no flash soltou só que não é muito, muito descritivo, não. E isso é meio estranho, porque no Senhor dos Anéis ele é muito descritivo com tudo, exceto no combate. Mas isso vem um pouco dos traumas dele da Primeira Guerra Mundial. Mas se como fosse seria para lá? comparar, é como se fosse um combate descritivo estilo Dragon Ball, onde tem habilidades fantásticas, eles fazem uso dessa habilidade, ataque, defesa. Ele, por ser um mago, habilidades majoritariamente de elemento da terra e do vento, ele geralmente usa, tipo, com magia de terra, ele cria espetos para atacar os inimigos. Depois ele aprende magia de gravidade, que ele consegue deixar os inimigos mais lentos, ele consegue fazer armaduras, ele consegue invocar golems. Com vento ele consegue voar, ele consegue usar rajadas. E tipo assim, os inimigos têm a maior variedade de poderes. E a descrição seria como se você estivesse lendo uma batalha estilo Dragon Ball, tá? Né? Tipo, onde os personagens são rápidos, poderosos, onde uma troca de golpes pode nivelar uma montanha. Saque. Onde... Saque. Nas partes finais, né? Quando ele já. Isso na parte quando ele tá mais poderoso. Né? Quanto mais poderoso tá, maior a escala do combate, né? Tipo, nos níveis iniciais, é um pequeno spoiler aqui das fases mais avançadas do livro, né? Quando ele já tá nos níveis mais altos de divindade, tipo assim, a própria realidade treme perante os golpes do personagem, assim, tipo, o próprio conceito de universo e realidade, de tempo e espaço, é tipo assim, ele extrapola muito que você pode esse conceito de pé no chão, é tipo assim, ele estabelece um patamar, depois ele sobe mais um pouco. Ele estabelece um novo patamar, tipo, vocês são um mago, vai ser um poderoso, tal. Aí ele descobre magos de nível avançado, que podem destruir um exército inteiro. Depois ele descobre que aquele mundo dele é só o início da cadeia de mundos. E ele vai para os planos superiores. Naqueles planos superiores, o que ele via como uma criatura poderosa serve como gado. Tipo, ele chega num canto onde as pessoas criam dragões para comer. Nossa. É tipo assim, ele chega no canto, ele vai para um restaurante que fênix são servidas como pratos exóticos, dragões, assim, tipo, a gente pegou essa serpente marinha de tal mundo e ele está sendo servido aqui e tal, com filé. E também a passagem do tempo. Quando ele vai ficando mais poderoso, a passagem do tempo vai deixando de ser mais significativa. Tipo assim, ele fica preso numa parte do livro lá, junto com a sua esposa e seu irmão de batalha jurado, numa espécie de labirinto, eles ficam presos, tipo, milhares de anos. E eles não têm o que fazer, eles vão treinar. E eu acho muito interessante, porque a minha noção de literatura, de
quadrinhos foi desafiada o tempo todo, assim, e isso me acho muito interessante. Depois eu li outras obras, tal, mas essa foi a primeira que eu li como se diz, de cabo a rabo. Aí foi muito bacana, é uma das melhores e eu recomendo para quem quiser. Eu tava comentando aqui que dragão não é carne, né? Então os veganos podem comer. Vale a pena. Cara, isso me lembrou. Essa escala aí, isso me lembrou um anime. Mas eu não vou me apegar muito, não. Mas isso me lembrou um anime. Talvez você até lembre o nome desse anime. Eu assisti esse anime no VHS, se eu não me engano. E os caras soltavam uma bomba lá no centro da galáxia. É Detonador Órgão? Eu não vou lembrar o nome. Diebuster? Eu sei que eles soltam uma bomba no centro da galáxia que eles ficam presos no espaço-tempo lá e passa tipo uns 300 anos, tá ligado? Pra eles voltarem pra Terra. Quando eles voltam, aí o legal desse anime é a questão, não é nem questão da guerra e tal, é tipo, toda vez que eles fazem essa jornada, eles perdem vários anos da vida deles. Eu acho que é Detonador Órgão, eu acredito, é um que passou na manchete. Órgão. É esse mesmo. Ele é um anime de mecha, isso. Pronto. Aí eles soltam uma bomba lá que os caras, pra voltar do centro da galáxia, demoram uns 300 anos. Aí, tipo, lembra um pouco aquela questão de Interestelar. Só que Interestelar passa alguns anos. Esse caso passa 300 anos. Coisas Uma obra que me lembrou essa passagem de tempo ocidental, que agora eu estava lembrando, uma obra ocidental onde tem essa questão de escala de tempo. Eu lembrei de uma série de ficção científica famosa, assim, né, alemã, que é As Aventuras de Perry Rhodan. Perry Rhodan que, tipo, já tem mais de 2.000 livros. Tipo, é ridícula a escala de tempo. E acontece nesse mesmo estilo, tipo, aventuras que duram meses, aí depois escalas, a história acaba. E, tipo, as escalas das ameaças, assim, Perry Rhodan tem a mesma coisa, tipo, eles estão combatendo seres de as galáxias estão em guerra, as coisas demoram milhares de anos, assim. Foi um paralelo que eu fiz, essa questão de escalas e tal. Eu achei interessante. Porque quando você falou esse negócio de viver 1000 anos, eu lembrei disso, porque eles viveram os 1000 anos, só que o pessoal desse anime aí, eu vi agora, não é Organo, não é o Detonator Organo. É outro anime. Eu vou descobrir. Fico me devendo. Próxima edição aqui do Logos, eu menciono qual é o nome do anime. Mas ele. Aquilo ali o cara não passa, aí tipo, ele leva um choque, né? Quando ele volta, ele tá da mesma idade, todo mundo já morreu. Os amigos do cara, a família do cara, tá lá o trisneto do cara, o tataraneto do cara. E o cara tem que lidar com isso, né? Porque é uma guerra. Ele é obrigado a ir lá para lutar, para proteger o planeta, só que o que ele sacrifica é muito mais do que, vamos dizer. Era melhor, vamos dizer assim, tem um personagem que era melhor ter morrido. Porque... Uma das coisas que mais me chamou a atenção, assim, lendo, é lembrar, tipo, toda vez que eu vi uma coisa dessa, ele treinou por 1000 anos, no início eu digo, cara, como assim? E isso é aquela perspectiva. Uma pessoa que criou isso, tipo, ele conseguiu imaginar uma coisa que eu inicialmente não consegui imaginar. Eu acho que o massa da ficção é isso. Você ter contato com coisas que são imaginativas, de certa forma, mas que transcendem aquilo que você poderia criar. E aquela coisa, toda vez que você se abre uma ideia, você acaba expandindo você poderia imaginar. Foi aquilo que eu falei no último episódio. Quem não assistiu, assista. O Logos 1. Foi a questão lá do Júlio Verne, que ele pensava nas coisas que ninguém pensava. Aí isso o grande quê da ficção, pensar em algo que ninguém nunca pensou. E isso inspira as pessoas, estimula como posso dizer, a criatividade, o pensamento crítico, enfim, isso. Tudo, né? Imagina nós aqui sem Júlio Verne. Não ia ter nem nave espacial, nem
como posso dizer, nem Submarino. Ou ia atrasar muito, tipo assim. Ou ia o ser que seria do diferente. celular sem Star Trek? O que seria do celular sem Star Trek? A gente ia ter o Flipper, né? Ó, estamos recebendo uma sugestão aqui, ó. Thomas Mann, Hermann Hesse, para o futuro Logos, por favor. Vamos pensar, viu? Vamos pensar, porque eu particularmente não conheço nenhum dos dois. Mas a gente está sempre disposto a aprender. Mas é o que Jansen falou no primeiro Logos. A gente pode falar de tudo, porque a gente não é especialista em nada. Quer dizer, a gente não dá carteirada em nada. O autor está corrigindo aqui para minha tradução. Seria mais o Anel Entrelaçado do Dragão, mas eu acho muito esquisito em português. Eu prefiro o Anel do Dragão. Tipo, se eu fosse o editor, eu ia substituir o nome. Saquei. Enfim. Alguma coisa aí? Eu acho que a gente pode encerrar por aqui hoje. O nosso editor, ele também ia participar e ele também ia falar de uma obra que ele considera top, mas a gente pode fazer outras reviews no futuro, não tem pressa. Foi um prazer discutir obras que a gente gosta, com pessoas que a gente não conhece e que espero que conheçam mesmo, que chegam a conhecer essas obras que a gente falou brevemente aqui. Isso. Mas é isso. Um abraço a todos vocês e nos vemos na próxima. Valeu, galera. Até a próxima, viu? Tchau, tchau!